são meio que os arqui-inimigos da casa Targaryen, mesmo tendo sangue Targaryen. E a tentativa do Daemon Blackfyre de se tornar rei impactou Westeros por muitas gerações. Tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de história de Westeros, mais especificamente da Rebelião Blackfyre. Também conhecida como Primeira Rebelião Blackfyre, porque um mini spoiler aqui, a gente teve 5 rebeliões Blackfyre, mas no vídeo de hoje eu vou falar só da primeira, porque é a que já tinha rolado na época de O Cavaleiro dos Sete Reinos, a nova série do universo de Game of Thrones. Esse vídeo faz parte da minha cobertura semanal da primeira temporada da série, então se você quiser acompanhar, eu vou deixar a playlist aqui embaixo. Tem análise de todos os episódios e também vídeos aprofundados como esse, em que eu falo da história de Westeros, discuto teorias. Teve um outro vídeo que já saiu, por exemplo, sobre cavaleiros em Westeros. Quais são as tradições envolvidas, como que funciona a cavalaria, e também uma discussão aí de se o Sir Duncan o Alto, né, o Dunk, foi mesmo nomeado cavaleiro pelo Sir Arlan Centaur. Mas nesse vídeo aqui a gente vai ficar principalmente nessa parte histórica. Vai falar sobre a tal da primeira rebelião Blackfyre, porque ela foi bastante mencionada na primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, já foram ao ar os primeiros 4 episódios e já teve algumas menções a esse conflito. Por mais que não seja a trama principal da temporada, dá pra ver que é um contexto histórico que eles acharam bastante importante de trazer. Só que eles dão uma pincelada ao outro, eles não vão ficar explicando 100% aí o que foi a Rebelião Blackfyre. E eu tô me colocando nesse papel aqui pra vocês. Eu tenho outros vídeos que falam dos Blackfyre aqui no canal. Tem os vídeos de história Targaryen que eu fiz com a Carol e a gente menciona as rebeliões Blackfyre que aconteceram ao longo da história, e também tem 2 vídeos especiais sobre as rebeliões Blackfyre. Esses vídeos são mais antigos, então eu decidi dar essa atualizada e também falar só da primeira rebelião Blackfyre, que é realmente a que aconteceu antes do período da série, porque esses vídeos acabam trazendo informações das outras rebeliões e também com isso o contexto histórico, quem é rei no momento, quem não é, fala bastante de coisas importantes que aconteceram próximas a esse período das aventuras de Dunk e Egg. E aí acaba sendo meio spoiler pra quem tá acompanhando a série sem conhecer esse contexto da história de Westeros. Então, esse aqui é o vídeo que não vai trazer essas informações assim todas do futuro e também não vai spoiler a Casa do Dragão, porque também tem isso, tem uma parte do contexto pré-rebelião Blackfyre que tem uns spoilers de House of the Dragon, então eu também vou evitar isso aqui. É o vídeo pra quem não quer saber toda a sucessão, porque isso daria meio que o resultado das tretas de A Casa do Dragão, né? Mas caso você queira ver os vídeos antigos também, e até pra saber das outras rebeliões Blackfyre, eles estão linkados aqui embaixo. Se tudo der certo, esse vídeo sai perto da época do carnaval. E eu fico pensando que os torneios de Westeros lembram muito essa vibe. Não parece? Uma galera vai pra esses eventos pra competir ou pra assistir. É quase como um grande feriadão medieval. O torneio de Valfreixo, onde se passa a primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos, é um exemplo disso. A cidadezinha que tem ali praticamente dobra de tamanho, com um tanto de barraca de cavaleiro, comerciante e tudo mais. Quanto maior o torneio, mais pessoas viajam de longe pra fazer parte. Aí imagina a trabalheira que é viajar com barraca, armadura, não sei quantas lanças. Sem contar as muitas trocas de roupa, né? Porque os caras ficam caindo na lama o tempo todo. Felizmente a gente não mora em Westeros e viajar pro carnaval é muito mais tranquilo, se você escolher as roupas certas. Tipo as roupas da Insider, que são versáteis, né? Funcionam em vários contextos e não pedem cuidados extras no meio do caminho. Eu tô amando fazer combinações tipo a do Perfect Top ou da Tech T-shirt com a Maxi Saia, por exemplo, que são roupas que desamassam fácil e funcionam tanto para viajar confortável quanto para bater perna o dia todo pela cidade. Você resolve vários looks com pouquíssimas peças, o que já economiza um espaço na mala, né? Além disso, com tanto de chuva que tá rolando ultimamente, é importante dizer que elas secam bem rapidinho. E usando o meu cupom MIKAN, Mika com 3 N's no final, assim como tá na tela, você consegue pegar essas e outras peças da Insider com desconto. 20% off na primeira compra e 10% off se você já for cliente Insider. Eu vou deixar o link aqui na descrição e clicando nele o cupom já vai direto pro seu carrinho. Aproveita e me conta se você vai viajar nesse carnaval. Talvez não para um torneio, mas alguma cidade diferente? Me conta aqui nos comentários. Muito obrigada, Insider, por patrocinar esse vídeo e agora bora voltar para a história de Westeros. Vamos então de contexto, né? Uma coisa que eu falei nos meus vídeos aí antes da estreia de O Cavaleiro dos Sete Reinos e até nas análises de episódio é que o showrunner da série, o Ira Parker, já tinha mencionado que a família Targaryen não estava ali no seu melhor momento político. Porque, primeiro de tudo, nesse momento, os dragões já tinham sido extintos. A gente
vê os Targaryen com um monte de dragões, briga de dragão e tudo mais em House of the Dragon. E nesse período de O Cavaleiro dos Sete Reinos e também no começo de Game of Thrones, a gente vê que não tem mais dragão, sendo que eles eram uma das maiores armas da família Targaryen. Foi como Aegon o Conquistador e as suas irmãs e esposas, Rhaenys e Visenya, invadiram Westeros e conseguiram dominar aí a maior parte do continente. E também foi como os Targaryen conseguiram se manter no trono ao longo de várias gerações, mesmo tendo uma galera que se rebelava aqui e ali. Só que agora não tem mais dragões, e apesar de os Targaryen ainda estarem ali no Trono de Ferro, eles já não são tão poderosos como foram um dia. E o outro motivo para os Targaryen não estarem tão bem politicamente na época da primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos é que não faz tanto tempo assim que teve uma grande rebelião em Westeros que desafiou a casa Targaryen, a tal da Rebelião Blackfyre. Essa primeira temporada da série, se eles seguirem certinho a cronologia do livro, se passa mais ou menos uns 13 anos depois da primeira Rebelião Blackfyre. Ou seja, algo que não é super recente, não aconteceu há 6 meses, mas também não é que sumiu da memória das pessoas. 13 anos de diferença, quando a gente fala em memória, em eventos históricos, não é tanto assim. Tem muita gente que ainda se lembra desse período, muitas pessoas que ainda estão vivas nessa época de Dunk e Egg, que lutaram na Rebelião Blackfyre, e se lembram muito bem de quem estava de qual lado da guerra, apesar desse assunto não ser muito comentado no dia a dia. É um contexto bastante importante ali, né? O Dunk, quando vai falar para os nobres se lembrarem do Sir Arlan, diz que ele lutou ao lado da casa Hayford, ali na Batalha do Campo do Capim Vermelho, que a gente já vai falar mais a respeito, mas é uma batalha da Rebelião Blackfyre. Aquela música engraçadinha que o Egg canta no episódio 3 fala sobre essa batalha também, e sobre o papel empenhado nela pelos príncipes Baelor e Maekar Targaryen, que são filhos ali do rei atual, o Daeron II. Os dois acabaram conhecidos como Martelo e Bigorna. E eu já vou falar mais deles também, mas isso é só pra dizer que a gente tem heróis da guerra, a gente tem histórias sendo contadas sobre essa guerra. É uma coisa que faz parte do imaginário comum da galera de Westeros nesse momento. O que é bastante interessante porque no livro não é bem assim, pelo menos não nessa história que inspirou a primeira temporada. E eu acho legal trazer isso só pra também a gente entender como que funcionou pro George R. R. Martin criar os Blackfyre. Porque assim, como eu já falei em outros vídeos, o Cavaleiro dos Sete Reinos é inspirado nesse livro aqui, que se chama O Cavaleiro dos Sete Reinos, que na verdade é uma coletânea de 3 histórias que o George R. R. Martin escreveu sobre esses dois personagens chamados Dunk e Egg. E essas histórias foram publicadas ao longo de vários anos, tem uma diferença aí entre a publicação delas. E quando o George R. R. Martin publicou a primeira história, que é o Cavaleiro Andante, quando ele publicou os primeiros 2 livros das Crônicas de Gelo e Fogo, ainda não tinha nenhuma menção a família Blackfyre, a rebelião Blackfyre, nada desse tipo. Essas menções só começam a aparecer nas obras seguintes, então provavelmente o George R. R. Martin criou todo esse contexto, né, toda essa lore dos Blackfyre entre os anos em que ele escreveu o 2º e o 3º livro das Crônicas de Gelo e Fogo, porque no 3º livro, na Tormenta de Espadas, já começa a ter um monte de menção à casa Blackfyre, a rebelião e tudo mais. E na segunda história de Dunk e Egg, a Espada Juramentada, já existe menção a esse contexto, já se fala das memórias da guerra, das consequências da rebelião Blackfyre e tudo mais. E é por isso, na minha opinião, que eles colocaram várias menções à rebelião Blackfyre nessa primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos, por mais que na primeira história do livro não tenha. Porque não é que não era um contexto importante, claramente é. Só que o George R. R. Martin ainda não tinha desenvolvido essa parte do universo, pelo menos não em tantos detalhes, quando ele publicou a primeira história. E aí agora pra série eles trouxeram já todo esse contexto, e eu particularmente acho que essa é uma mudança muito positiva em relação ao livro. Mas eu quis trazer isso pra cá porque é uma coisa que perguntam bastante. Ué, abri o livro e não tem nada dessa coisa de Blackfyre, de Campo do Capim Vermelho. Tem mencionado nas outras histórias, mas nessa primeira não vai ter mesmo. E na série eles colocaram, acho que pra deixar mais coerente com o restante da história. Tô falando da série aqui, mas vamos falar da rebelião Blackfyre mesmo e como a gente chegou nela. Pra quem não sabe, a rebelião Blackfyre foi a tentativa de colocar no Trono de Ferro esse cara chamado Daemon Blackfyre, que era um dos muitos filhos bastardos do rei Aegon IV, também conhecido como Aegon o Indigno. E nessa época em que tentaram coroar o Daemon, quem estava reinando era também um filho do Aegon IV, o Daeron II, que é o mesmo rei da época de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Ele herdou o trono depois que o pai dele morreu, reinou por alguns anos, e aí uns anos depois teve a rebelião Blackfyre, em que tentaram tirar o Daeron II do trono e colocar o Daemon Blackfyre. Por que isso aconteceu, né? Por que uma parte de Westeros tentou colocar o Daemon Blackfyre no trono? Por que não apoiavam o Daeron? E aí é nesse contexto que a gente vai entrar
explicar agora. O que eu acho interessante dessa rebelião é que ela envolve brigas de vários meio-irmãos, sendo que 2 deles são aí os principais candidatos ao Trono de Ferro, e vários deles se meteram nessa briga. Então a gente tem aí os principais nomes pro Trono de Ferro, né, o Daemon II e o Daemon Blackfyre, mas tem outros bastardos envolvidos e todos eles estão ali em família, porém meio que se odiando. E além dessas tretas familiares, tem um contexto político e histórico maior que envolve a incorporação de um território ali a Westeros. Por isso a gente precisa começar falando sobre Dorne. Por mais de um século e meio, Dorne permaneceu independente ali do restante de Westeros. E por causa disso e outras coisas, sempre rolou uma situação meio tensa ali em relação a Dorne. Eu vou falar o mais brevemente que eu consegui desse contexto aqui, mas se você quiser saber mais sobre a história aí de tentarem conquistar Dorne, tem os vídeos de história Targaryen, como eu falei, cuidado com os spoilers, né? Mas tem alguns vídeos que são mais recentes, que eu e a Carol fizemos, que falam dessas primeiras tentativas de dominar Dorne na época do Aegon o Conquistador. Eu vou deixar aqui embaixo pra quem quiser assistir, esse não tem spoiler e aí tem mais detalhes. Pra começar, Dorne tem várias diferenças culturais, diferenças étnicas em relação a outras partes de Westeros. Dorne tem uma influência muito maior da cultura Rhoynar. O que é isso, né? Um dos povos de Westeros. Sabe o negócio de rei dos Ândalos, Rhoynares e primeiros homens? Então, Rhoynar está ali no meio. Por quê? Porque é um dos principais povos que vivem ali naquele continente. E os descendentes dos Rhoynares ficam principalmente ali na região de Dorne. Se você quiser saber mais sobre eles, tem o vídeo sobre a Casa Martell, que se eu não me engano a gente conta a história da Nymeria, dos 10.000 navios e como que os Rhoynares foram parar lá em Dorne. Mas o importante pra gente aqui é que como Dorne é a região principal com a influência dos Rhoynares, eles acabam tendo várias dessas diferenças aí em relação ao restante de Westeros. Por exemplo, as leis deles são um pouco diferentes, principalmente leis de sucessão. Então, se você for pensar no basicão aí de Westeros de sucessão, normalmente o que acontece? É o primeiro filho homem que herda, não importa se ele tiver 20 irmãs mais velhas, o homem é o herdeiro. E aí só depois as irmãs mulheres entrariam na linha de sucessão, e ainda tem debate se o tio não entraria antes, por exemplo. Acaba sendo muito mais focada nos homens, essa linha de sucessão no restante de Westeros. Mas em Dorne, resumindo bastante, é pela ordem de nascimento mesmo. Então, se for mulher, não tem problema. Se a filha mulher for mais velha, ela é que vai ser herdeira, mesmo se ela tiver irmãos mais novos homens. É o que tem nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, por exemplo, com a Arianne Martell, que é a filha mais velha ali do Doran Martell, e mesmo tendo irmãos homens, ela é por lei considerada a herdeira. Esse é um exemplo de como as leis são diferentes ali em Dorne, mas tem outras coisas, né? Quem é o governante ali é chamado de príncipe ou princesa, isso vem da cultura Rhoynar, tem diferenças na pronúncia deles, da língua comum, então falam muito do sotaque dornês, tem gente que fala mal, diz que não dá pra entender. E boa parte da população de Dorne, não todas as famílias, mas muitas delas, têm as características étnicas dos Rhoynares. Então eles costumam ter a pele mais escura e outras características físicas que acabam diferenciando eles de outras etnias ali de Westeros. Por isso que não é nada incomum nesse mundo do George R. R. Martin a gente ver discriminação em relação a pessoas que têm características dornesas. E isso vai ser relevante no contexto das rebeliões Blackfyre. Outra coisa que é importante saber sobre Dorne foi que teve várias tentativas de conquistar Dorne, né? Como eu falei, essa região ficou aí por mais de século resistindo a tentativas de conquista dos Targaryen. Eu não vou entrar em detalhes dessas tentativas aqui, mas saibam que os Targaryen tentaram muito, tá? Até mesmo o Aegon o Conquistador falhou quando ele tentou conquistar Dorne. Tem um vídeo meu e da Carol que a gente fala sobre isso, eu vou deixar linkado aqui na descrição, mas realmente não rolou pra eles não conseguiram conquistar Dorne. O Aegon perdeu a Rhaenys, a esposa que ele mais amava ali em Dorne, e por mais que ele tentasse, por mais que eles tivessem dragões, não rolou, ele não conseguiu e teve que deixar abaixo. Mas por mais que os Targaryen tenham desistido de incorporar Dorne naquele momento, as famílias nobres de Westeros não necessariamente deixaram de ter conflito com os dorneses, principalmente famílias ali das regiões da Campina e das Terras da Tempestade, que são regiões que fazem fronteira com Dorne. Era muito comum ter conflito ali naquela parte o tempo todo. Em House of the Dragon mesmo, eles chegam a mencionar que o Sir Criston Cole lutou ali nesses conflitos de Dorne. Isso porque ele tem origem na região das Marcas Dornesas, que é como é chamada essa parte ali perto da fronteira de Dorne, e é onde tem muito conflito. Na série parece até que eles incluíram que o Criston Cole tem ascendência dornesa, né? Ele teria sangue dornês. Se eu não me engano, ele é até um pouco discriminado por isso, mas eu acho que isso é original da série. De qualquer forma, não seria impossível, porque tá tudo lá meio perto. O ponto é que era comum ter treta com Dorne o tempo todo, então muitas das famílias de Westeros odiavam os dorneses, principalmente essas que ficavam ali perto da fronteira. Mas os Targaryen não tinham tentado conquistar Dorne de novo, eles tinham visto que não era muito legal, até que muito tempo depois do Aegon Conquistador, veio um rei chamado Daeron I.
Não confundir com o Daeron II, que é o do Cavaleiro dos Sete Reinos. Esse é um Daeron anterior. Esse Daeron I, que ficou conhecido como o Jovem Dragão, era muito empolgado pra conquistar, pra guerrear, e ele decidiu que seria uma boa ideia conquistar Dorne. Todo mundo do conselho dele disse, não, por favor, não faça isso, mas ele foi lá e fez. E até que deu certo no começo. Ele conseguiu conquistar Dorne por um tempo, mas deu muito errado, tá? Ele teve que voltar lá pra tentar resolver e acabou sendo morto numa emboscada dos dorneses. O que só piorou a relação de Dorne com o restante de Westeros, né? Aí o rei seguinte, que era o Baelor I, mudou bastante a forma de agir em relação a Dorne. Esse rei ficou conhecido como Baelor o Abençoado, porque ele era muito religioso e tal, e ele vai aparecer de novo nesse vídeo. Mas o importante de dizer aqui é que ele tinha essa abordagem aí mais de religião, mais de perdoar, de penitência e tal. Ele decidiu que ia até Dorne para devolver uns reféns e negociar um acordo de paz, mas ele decidiu ir a pé, descalço até Dorne, atravessando o deserto e tudo mais. Essa história é muito louca, mas não é o tema desse vídeo. Se vocês quiserem, eu posso fazer só sobre as peripécias do Baelor. O importante de dizer aqui é que ele conseguiu negociar essa trégua. E parte do acordo para isso envolvia um casório. É o casamento que eu vivo mencionando nas árvores genealógicas dos vídeos de O Cavaleiro dos Sete Reinos. O Daeron II é casado com a Miriel Martell. Só que na época ele ainda não era Daeron II, né? Ele era só um príncipezinho Daeron Targaryen, que era o primo de 8 anos do Baelor. O acordo era que quando o Daeron atingisse a maioridade, ele iria se casar com a Miriel Martell, que era a filha mais velha do príncipe de Dorne na época. E com isso ela iria fazer parte da família Targaryen. Eles teriam ali uma aliança por casamento. Em Westeros é muito comum fazer isso, né? Essas alianças militares ou alianças de paz acabam muitas vezes sendo seladas com casamentos. Assim fica tudo em família mesmo. Com esse acordo, o Baelor o Abençoado conseguiu apaziguar essa treta com Dorne. Nesse momento eles ainda não tinham entrado oficialmente pro reinado, mas pelo menos tinha uma trégua. O primeiro passo estava dado. O que não quer dizer que toda aquela rixa que existia com os dorneses tenha sumido da noite pro dia. Ainda existia um ressentimento muito grande entre as casas nobres de Westeros, mas pelo menos por enquanto tava tudo bem. Mas vamos falar só mais um pouco do Baelor, porque ele é bastante importante pro que vem daqui a pouco. O Baelor, como indica aí esse nome de O Abençoado, era um cara extremamente religioso. Sabe o grande septo de Baelor que tem em Game of Thrones? É por causa desse Baelor. Ele curtia muito a fé do Sete, até de um jeito meio exagerado. E aí quando ele voltou pra Porto Real, depois de ter negociado as coisas com Dorne, ele quis abrir mão de todas as tentações da carne. Na época, ele era casado com a Daena Targaryen, que era a irmã mais velha dele, porque, né, Targaryen, irmão, todo mundo se casa. Mas ele anulou esse casamento e mandou confinar a Daena e as outras irmãs dele num lugar chamado Caverna das Donzelas, que era pra mantê-las isoladas, assim elas não atrairiam a luxúria dos homens. Lá só podia entrar mulher, elas não podiam sair, enfim, bizarro. Só que a Daena, essa ex-esposa do Baelor, era uma mulher independente, ela foi chamada de Daena a Desafiante. E ela deu umas escapadas ali do confinamento. Numa dessas escapadas, ela voltou grávida. E lá no ano 170 nasceu o bebê dela, que se chamava Daemon Waters. Ele é o que a gente conhece hoje em dia como Daemon Blackfyre, mas na época ele ainda não se chamava assim. Esse sobrenome Waters é o nome dado para bastardos ali da região das Terras da Coroa. Se você quiser saber como funcionam esses sobrenomes dos bastardos, tem o meu vídeo aqui na descrição que eu explico isso tudo. Mas ele recebeu esse nome aí porque ele nasceu lá em Porto Real. E quem era o papai desse bebê Daemon? Na época ninguém sabia oficialmente, mas hoje a gente já pode dizer, né, que o pai dele era o príncipe Aegon Targaryen, que futuramente se tornaria o rei Aegon IV. Ele era primo dela, os dois eram Targaryen, mas não eram irmãos. Mas o Aegon era casado com a própria irmã, que se chamava Nerys, e eles já tinham um filho legítimo juntos, que era o Daeron, o tal do príncipe Daeron, que foi prometido no Acordo de Dorne, e que se tornaria o rei Daeron II lá na frente. O Aegon e a Nerys também tiveram uma outra filha chamada Daenerys, que não é de Game of Thrones, obviamente, mas tem o mesmo nome. Então o Aegon teve 2 filhos legítimos com a esposa Nerys, o Daeron e a Daenerys, mas ele teve um monte de amantes e um monte de filhos bastardos, inclusive o Daemon Waters. Mas na época ele ainda não tinha assumido que esse filho era dele, e a própria Daena não contava pra ninguém quem era o pai. Meio que todo mundo imaginava que o pai era o príncipe Aegon, mas nunca era confirmado. Aí vamos pular uns anos, teve uns negócios de sucessão aí, e o Aegon IV já tinha se tornado
tornado rei. E ele era um rei que gostava de causar, gente. Primeiro com esse negócio dos bastardos, que eu já comentei, ele tinha muitos, mas dentre esses muitos tem alguns mais especiais, que são chamados de grandes bastardos. Eles eram filhos que o Aegon teve fora do casamento, sim, então eles eram bastardos, mas as mães dessas crianças eram de famílias nobres, influentes, importantes, então eles tinham mais moral ali no reino, e alguns deles, inclusive, transitavam ali pela corte. Uma coisa comum em Westeros é que os nobres tenham filhos bastardos, mas que eles nem reconheçam esses filhos, e mesmo quando eles reconhecem, eles não costumam trazer pra muito perto, sabe? Não é uma coisa super comum você ter o seu filho bastardo junto com os seus filhos legítimos, mas isso acabava acontecendo na corte do Aegon IV. Entre os grandes bastardos tem alguns que têm mais destaque, né? O Daemon Waters, eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco, nessa época ele ainda não tinha sido reconhecido como filho do Aegon, e tem outros três que acho que vale a pena mencionar aqui já, que são o Aegor Rivers, também conhecido como Aço Amargo, o Brynden Rivers, conhecido como Corvo de Sangue, e a Shiera Seastar. A Shiera era conhecida por ser uma mulher lindíssima, belíssima, talvez a mais bonita da história dos Sete Reinos, e tem várias teorias, várias especulações sobre ela. Dizem que talvez ela estivesse aí envolvida com feitiçaria, que talvez ela ainda esteja viva e seja algum dos personagens disfarçados aí no mundo das crônicas. Mas pro assunto do vídeo aqui, o que é importante a gente saber do envolvimento da Shiera nessa história? Que esses outros dois grandes bastardos que eu mencionei, o Aegor Rivers e o Brynden Rivers, ambos eram apaixonados pela Shiera, então eles tinham essa rivalidade que ia muito além do romance, na verdade, porque isso era só uma das coisas em que eles eram rivais. Pra começar, a família deles dois, né? Porque os dois têm esse mesmo sobrenome, Rivers, mas lembra que eu falei que o Daemon Waters é porque ele era das Terras da Coroa? O sobrenome Rivers é dos bastardos da região das Terras Fluviais. Meio que não importa de qual família nobre você é bastardo, mas a região que você nasceu, que você pertence. Então ambos são Rivers, porque são de famílias das Terras Fluviais, só que eles são das famílias que têm a maior rivalidade da história de Westeros. Eu tenho até um vídeo sobre isso, que é o vídeo sobre a treta dos Blackwood e dos Bracken. Então não vou me aprofundar nisso aqui, mas é uma briga milenar entre essas famílias, e ela inclusive foi intensificada no reinado do Aegon IV, porque uma das amantes dele inicialmente tinha sido uma mulher da casa Bracken, a Barbara Bracken, e foi com ela que ele teve o Aço Amargo, e depois que ele largou a Barbara Bracken, ele ficou com a Melissa Blackwood, e foi com ela que ele teve o Corvo de Sangue. Só que o Aegon IV não é só que ele tinha a amante e pronto, ele acabava beneficiando a família dessa amante, a pessoa se tornava influente ali na corte. Então, quando ele largou os Bracken pelos Blackwood, isso deu um sentimento ruim ali também. O Aegor Aço Amargo cresceu odiando o Brynden Corvo de Sangue. Os dois tinham essa rivalidade que tinha muitas camadas, como vocês estão vendo aqui, né? A treta familiar já durava milênios, aí tem a coisa do pai ter largado a mãe de um pela mãe do outro, tem a posição das mães deles na nobreza de Westeros, e ainda por cima tem a rivalidade amorosa, porque ambos eram apaixonados pela Shiera Seastar, que no fim das contas parece que gostava mais mesmo, era do Corvo de Sangue. Então o Aço Amargo ficou amargo mesmo, tá, gente? Ele realmente queria acabar com o meio-irmão dele. Última coisa que eu queria trazer sobre os grandes bastardos por enquanto é que o Brynden Rivers, o Corvo de Sangue, é um personagem importantíssimo para toda a história das Crônicas de Gelo e Fogo e todos esses livros do universo do George R. R. Martin. Tem alguns vídeos sobre ele já que mencionam ele aqui na descrição, mas ele acaba se envolvendo muito com o rolê dos deuses antigos. Ele é o que praticamente tudo indica, é o Corvo de Três Olhos que a gente vê na história do Bran das Crônicas de Gelo e Fogo. Então ele é um personagem importantíssimo nesse universo e meio que é um fio que conecta as 3 séries que já foram feitas do universo do George R. R. Martin, porque ele chega a aparecer em uma das visões do Daemon em A Casa do Dragão, e em Game of Thrones ele aparece bastante. Em O Cavaleiro dos Sete Reinos ele ainda não apareceu, mas ele é um personagem muito importante nessa época e tem bastante influência na corte. Inclusive, lembra que quando eu fiz a análise do episódio 3 de Cavaleiro, eu falei que a música que o Egg cantava sobre o martelo e a bigorna falou da resolução, da batalha, do campo do capim vermelho e tudo mais, mas que tava faltando ali a participação de um personagem que foi essencial pra ganhar essa batalha? Eu tô falando do Corvo de Sangue, e assim, o Aço Amargo também participou dessa batalha, ele também é muito importante, a gente já vai falar da participação dos dois, mas foi uma estratégia ali do Corvo de Sangue que fez com que a batalha fosse praticamente perdida de vez. E além disso, o Corvo de Sangue é visto como esse cara
cara que meio que sabe de tudo o que tá acontecendo. Tem vários momentos na Rebelião Blackfyre e na história Targaryen que acontecem umas coisas meio misteriosas, que não teria como alguém saber, e o Corvo de Sangue pode estar envolvido nessas coisas. Tanto que isso gera uma fama de que ele é um feiticeiro, aquele conselheiro maligno, esse tipo de coisa. E eu não quero nem dar a minha opinião sobre isso aqui, mas é uma discussão que surge bastante na história de Westeros. O que a gente sabe do futuro do Corvo de Sangue é que ele é envolvido com o rolê dos deuses antigos, que ele ensina o Bran a aprimorar as habilidades dele como troca-peles. Então, com essas habilidades é possível ver através dos olhos de animais e também usar os represeiros para acessar informações. Então, tudo isso pode ajudar a explicar por que a rede de espionagem do Brynden Rivers é tão eficiente assim. Claro que tem outras coisas também, mas já é importante saber que ele é o cara da informação, e muito da treta com os Blackfyre vai depender disso. Enquanto isso, o Aço Amargo era esse cara mais militar, assim, ele é um grande comandante, é um grande líder militar. Mas vamos voltar aqui pro Aegon IV, pro reinado dele, porque a rebelião ainda não começou, mesmo ele plantando várias sementes nesse período. Como eu falei, o Aegon IV causava. Ele era super corrupto, então ele beneficiava pessoas que puxavam o saco dele, e quando ele cansava, ele tirava esses benefícios, ou prejudicava mesmo qualquer pessoa que ele não gostasse. Eu falei da treta dos Bracken e dos Blackwood, por exemplo, e foi o que aconteceu. Ele acabou beneficiando mais os Blackwood quando ele cansou da casa Bracken. E o Aegon IV tretava muito com a esposa e o filho legítimo dele. Nessa época agora, o Daemon já tinha se casado com a Miriam Martell e já tinha começado a ter filhos com ela. E ele começou a questionar algumas decisões do pai dele. Tinha muita coisa que ele não concordava. Já o rei Aegon, por outro lado, claramente detestava o filho e ele desprezava a esposa dele, porque os irmãos eram Aegon, Nerys e Aemon. Esse príncipe Aemon, irmão do casal real, era conhecido como Aemon, o Cavaleiro do Dragão. E é um dos cavaleiros mais lendários da história de Westeros. Mas aqui o que eu acho relevante mencionar é que muitas pessoas achavam que o Aemon era apaixonado pela rainha Nerys, que na verdade eles dois é que deveriam ter se casado, mas a rainha tinha sido obrigada a se casar com o Aegon. O príncipe Aemon acabou nunca se casando. Ele entrou pra guarda real e era um dos protetores da Nerys, então ele ficava perto ali da irmã que diz a lenda que ele tanto amava. E o príncipe Daemon também tinha muita proximidade ali com ele, eles se gostavam muito. Eu acho que vocês já imaginam aonde essa história vai chegar, né? Como eu falei, o príncipe Daemon vivia tretando com o Aegon IV. E uma das tretas mais conhecidas foi quando o Aegon IV simplesmente tinha decidido que ele ia lançar um ataque surpresa contra a Dorne. Lembra a Dorne, que foi toda aquela trabalheira para conseguir uma paz, que o próprio Daemon tinha se casado com uma dornesa para conseguir garantir que não tivesse mais briga? Pois é, o Aegon IV odiava os dorneses e ele queria porque queria atacar Dorne. Só que o Daemon acabou se opondo, ele defendeu os dorneses. E nessa mesma época começaram a surgir vários rumores sobre o príncipe Daemon, rumores que aparentemente eram espalhados pelos aliados do rei e incentivados pelos nobres que queriam puxar o saco do rei e também aqueles que odiavam Dorne. O que diziam esses rumores, né? Que o príncipe Daemon, na verdade, não era um filho legítimo do rei, que na verdade ele seria fruto de adultério entre a rainha Nerys e o irmão dela, o Aemon, o Cavaleiro do Dragão. Ou seja, o Aegon, ou pelo menos os aliados dele, estavam colocando em xeque a legitimidade do futuro herdeiro ao trono. Além disso, o Aegon ficava ameaçando que ele ia nomear um dos bastardos dele como herdeiro em vez do Daemon. Mas por mais que tivesse esses rumores, que o Aegon ficasse aí dizendo que ele ia deserdar o Daemon, ele acabou nunca deserdando mesmo o filho. Ele continuou como sucessor do Aegon IV, o que não quer dizer que o Aegon não tenha feito um baita esforço para deslegitimar esse filho. E aí que volta o nosso Daemon Waters, aquele filho bastardo dele com a Daena, que tava meio sumido, né? Mas agora que já se passou um tempo, ele é um menino de 12 anos de idade que acaba se destacando muito na parte mais militar, na parte mais marcial de Westeros. Ele participa de um torneio ali para escudeiros e vai muito bem e acaba sendo nomeado como cavaleiro pelo próprio pai, o Aegon IV. 12 anos é muito precoce, tá? Para ser nomeado cavaleiro com 12 anos, você tem que se destacar muito. E quando o Aegon IV foi nomear o Daemon como cavaleiro, ele acabou reconhecendo esse filho, ele assumiu que ele era o papai. Até aí não é muito diferente do comportamento do Aegon com os outros grandes bastardos. Ele também reconheceu essas outras pessoas como seus filhos. Só que o que rolou é que além de transformar o Daemon Waters em cavaleiro, conceder terras e honrarias pra ele, se você quiser saber esse negócio das terras, de cavalaria e tudo mais, tem o meu vídeo sobre cavaleiros e eu falo dessa diferença de um cavaleiro normal, um cavaleiro com terras e tudo mais. Mas enfim, ele deu terras até pro Daemon e ele deu um presente muito melhor do que terras. Ele deu pra ele a espada Blackfyre, que é a espada mais lendária dos Targaryen, uma das espadas de aço valeriano que eles têm. Essa espada pertencia ao próprio Aegon o
Conquistador e era passada de rei em rei. E na história de Westeros, quando um rei não tinha a espada Blackfyre, normalmente isso dava margem para alguém questionar a legitimidade, já que a espada é um dos símbolos da dinastia Targaryen. Então, por tradição, né, o esperado era que a espada Blackfyre fosse dada pro Daeron, pro herdeiro legítimo do Aegon IV. Mas ele decidiu dar essa espada de presente pro filho bastardo dele que ele tinha acabado de reconhecer. Filho bastardo, inclusive, que tinha o sangue 100% Targaryen dos dois lados, né? O caso do Daemon Waters era um pouco diferente do Aço Amargo, do Corvo de Sangue e por aí vai. Porque ele era de fora do casamento, sim, mas ele era filho do Aegon com uma Targaryen, com a Daena. Então ele não só tinha toda a aparência valeriana ali dos Targaryen, os cabelos platinados e tudo mais. A diferença dele pro Daeron é que o Daeron tinha nascido dentro do casamento e o Daemon tinha nascido de um relacionamento extraconjugal. Mas se for pensar só pela parte do sangue mesmo, um tinha tanta origem Targaryen quanto o outro. Ou seja, gente, o Aegon IV questionava a legitimidade do Daeron e dava símbolos de legitimidade pro Daemon. Ficou parecendo que dando essa espada, que era passada de rei em rei, que ele queria que o Daemon Waters fosse, talvez, o próximo rei. Mas nesse momento aqui ele deixou de se chamar Daemon Waters e tomou para si o nome Daemon Blackfyre, por causa da espada. Depois disso, a saúde do Aegon IV foi de mal a pior e ele estava lá no seu leito de morte, mas ele não ia embora dessa vida sem causar um pouco mais na história de Westeros. Porque logo antes de morrer, o último ato dele foi legitimar todos os seus filhos bastardos. Ou seja, todo mundo entrava na linha de sucessão do Trono de Ferro. Como eu falei lá atrás, o Aegon IV tinha feito de tudo para tirar a legitimidade do filho dele, do Daeron, mas ele nunca tinha deserdado ele oficialmente. E nesse caso, mesmo depois dele ter legitimado todos esses bastardos, o Daeron, como ainda era mais velho, acabou assumindo o trono. E ele até usou a coroa do pai para dar mais legitimidade e tal, mas isso não quer dizer que a decisão do Aegon IV não tenha gerado algum impacto, né? Agora, aqueles bastardos que já tinham se tornado bastante influentes também estavam ali perto do trono. Será que eles iam querer pegar esse trono também? E a rebelião Blackfyre não começa aqui ainda. Nessa época, o Daemon Blackfyre tinha uns 14 anos de idade, o que não quer dizer que não pudessem ter coroado ele naquele momento, mas ainda demorou uns bons anos. O Daeron II era um cara muito da paz, assim. Ele tentou manter os meio-irmãos ali por perto, o Aegon IV tinha arranjado um casamento ali do Daemon Blackfyre com a Rohanne de Tyrosh, e o Daeron foi lá e garantiu que esse casamento acontecesse, enquanto talvez outros reis tivessem mandado esses irmãos pra longe, exilado, ou até eliminado de uma vez qualquer concorrência. Mas o Daeron era esse cara mais da paz, entendeu? E ele também tentou reverter muitas das coisas que o Aegon IV tinha feito de errado ali no reinado dele, muito da corrupção e tal, o que acabou gerando uma certa insatisfação na galera que se beneficiava ao puxar saco do rei. Mas ele foi vendo em quem ele podia confiar, foi construindo ali a sua corte e começou a negociar mais intensamente com o pessoal de Dorne, porque Dorne, como eu falei lá atrás, estava em paz com o restante de Westeros, mas não fazia parte do reinado dos Targaryen. Mas agora, né, a rainha era dornesa, então quem sabe eles não podiam dar esse outro passo. Por isso o Daeron começou a negociar com o cunhado dele, o príncipe Meryn Martell. Lembrando que em Dorne eles chamam o governante de príncipe ou princesa, por isso que ele é um príncipe Meryn Martell. E aí rolou um outro acordo de casamento. O Meryn Martell se casou com a irmã mais nova do Daeron II, a princesa Daenerys. E com isso, né, gente, tinha Targaryen ali em Dorne, tinha Dornesa em Porto Real, ficou tudo entre família e Dorne se juntou oficialmente aos Sete Reinos. Finalmente eles entraram pro reinado dos Targaryen. O Daeron conseguiu o que nem o Aegon Conquistador tinha conseguido. O que muitos Targaryen tentaram, falaram que ia fazer, brigaram, não sei o que, mas não tinha rolado. E o Daeron conseguiu com negociações e casamentos. Mas isso ainda ia dar muita treta também. Pra começar, existia um papo de que o Daemon Blackfyre era apaixonado por essa Daenerys que foi se casar lá em Dorne. E tem lendas aí, tem cantores que dizem que a Daenerys também era apaixonada pelo Daemon. Mas em todo caso, o Aegon IV, na época, tinha decidido que o casamento ali com a Rohanne de Tyrosh era mais vantajoso. E ele teria prometido pro Daemon Blackfyre que ele poderia ter duas esposas, que nem os Targaryen das antigas. Só que quando Daeron II se tornou rei, ele falou, não, que é isso de duas esposas, você vai se casar com a de Tyrosh e pronto. E acabou despachando a Daenerys pra casar com outro, o que provavelmente foi um baque ali pro Daemon Blackfyre. E por mais que trazer Dorne pro reino tenha sido um feito muito grande do Daeron II, teve muita gente que não ficou nada feliz com isso. Como eu falei antes, a situação com Dorne sempre foi muito complicada, muitas famílias de Westeros odiavam os dorneses, e o Daeron II não só estava negociando ali com os dorneses, trazendo
trazendo eles pra perto, como estava trazendo os Dorneses pra sua corte. E os nobres de Westeros acharam que os Dorneses estavam com muitos privilégios, que tinha coisa que só valia pra eles, como autonomia pra manter as próprias leis. Lembra que eu falei que a sucessão lá é diferente, tem algumas leis diferentes? Pois é. Então o Daemon ficou com essa imagem de um rei que beneficiava demais os Dorneses, e isso pegava muito mal para as famílias que tinham rixa com Dorne. Além disso, tinha a questão dos filhos do Daemon II. O filho mais velho e herdeiro dele aparece em O Cavaleiro dos Sete Reinos, né? É o príncipe Baelor Targaryen, e eu cheguei a mencionar isso nos vídeos, mas ele é um Targaryen de cabelos escuros. Por quê? Porque ele é filho de uma Dornesa. Isso é muito louco, né? Porque por mais que o Baelor fosse super admirado em Westeros, fosse considerado um excelente cavaleiro, um cara muito diplomático e tal, ainda tinha gente que via ele como se não fosse um Targaryen de verdade, um herdeiro muito legítimo ao trono assim, porque ele não tinha os cabelinhos Targaryen, ele não tinha a aparência Targaryen. E não só isso, né? Ele tinha traços dorneses, o que é meio que pior do que não ter traços Targaryen apenas. E o próprio Daemon II, por mais que tivesse a aparência Targaryen, não era um cara muito do militarismo, né? Ele era mais erudito e tudo mais. Enquanto o Daemon Blackfyre não só tinha toda essa aparência dos Targaryen, como também era um cara que ia super bem nessa parte da cavalaria. Ele tinha sido treinado pelo Sir Quentin Ball, que era o mestre de armas ali da Fortaleza Vermelha, também conhecido como Bola de Fogo, que eu acho um nome muito bom. Diz que o Quentin Ball treinou super bem o Daemon Blackfyre, então que ele tinha se tornado um excelente guerreiro, e ele ainda aparecia com os retratos do Aegon Conquistador, então a galera pirava no Daemon Blackfyre, ele era super popular, e conforme determinadas famílias ficavam mais insatisfeitas com o Daemon II, elas começavam a olhar mais pro Daemon Blackfyre, começavam a cutucar ele ali, será que você não é mais digno assim? Você tem a espada Blackfyre, talvez o seu pai quisesse que você fosse o próximo rei. Tinha esse papo aí que tava rolando. E o Daemon, naquela época, já tinha até os seus próprios herdeiros, caso ele se tornasse rei. Ele teve os filhos gêmeos dele, o Aegon e o Aemon, e depois teve mais um monte de filhos homens e pelo menos umas 2 filhas mulheres. Então ele tinha muito filho, a casa Blackfyre estava crescendo e se tornando cada vez mais perigosa para os Targaryen. Mas mesmo com tudo isso rolando, o Daemon II ainda estava lá fazendo as coisinhas de rei dele, estava deixando o meio-irmão numa boa, mesmo enquanto rolavam todas aquelas fofocas. E pelo que a gente sabe, não teve assim aquele grande momento que tenha causado a rebelião Blackfyre. Tem muita guerra que tem aquele estopim, alguma ofensa que aconteceu e o outro revidou, e aí começou uma grande guerra, mas nesse caso, pelo que a gente sabe, não tem exatamente isso. O que tem é um monte de gente que ficou tentando convencer o Daemon Blackfyre a se coroar rei. O Mundo de Gelo e Fogo, que é a principal referência histórica que a gente tem hoje em dia para esse período, diz que quem deve ter convencido o Daemon era o Aegor Rivers, o Aço Amargo, que tinha todos aqueles ressentimentos de como a família Bracken tinha sido tratada no reinado do Aegon IV, e principalmente odiava o Brynden Rivers, que eu comentei lá atrás. Eles tinham todas aquelas rivalidades. E o Brynden, o Corvo de Sangue, era muito mais próximo ali do Daemon II. Então, se ele tava de um lado, o Aço Amargo tava do outro. Mas além do Aço Amargo, o Maekar Targaryen cita ali nas histórias de Dunk Egg uma outra possível influência pro Daemon Blackfyre. Ele dizia que o Daemon tinha sido influenciado também pelo Bola de Fogo, o Sir Quentin Ball. Mas o que o mestre de armas ali da Fortaleza Vermelha tinha a ver com o Daemon querer o trono? É que parece que o Bola de Fogo tinha um motivo para odiar o Daemon II. Diz que o rei Aegon IV tinha prometido pro Sir Quentin Ball que um dia ele se tornaria cavaleiro da Guarda Real. Cá entre nós, o Aegon IV mudava de ideia o tempo todo, ele prometia coisa, desprometia coisa, então não necessariamente uma promessa dele era garantia, tá? Mas ele falou isso pro Sir Quentin Ball, que ficou tão feliz que já começou a se considerar quase como alguém da Guarda Real já. Ele inclusive era casado e mandou a esposa dele para as Irmãs Silenciosas, que são aquelas que cuidam dos mortos ali no universo do George R. R. Martin, sabe? É como se ele tivesse mandado a esposa para um convento, só que com um voto de silêncio o tempo todo. Já seria terrível, né? Mas ainda por cima ele fez isso à toa, porque ele não se tornou um cavaleiro da Guarda Real. Porque a Guarda Real é um cargo para a vida toda, então eles teriam que esperar abrir uma vaga, ou seja, alguém morrer. E o Aegon IV acabou morrendo antes de abrir qualquer outra vaga. Aí, quando chegou o reinado do Daemon II, diz que ele nunca cumpriu
cumpriu essa promessa do pai, ele não deu a vaga pro Sr. Quentin Ball. Então talvez ele tenha tido vontade de se vingar aí dos Targaryen por causa disso. E o Daemon era bem próximo do Quentin Ball e também do Aço Amargo. Inclusive a filha mais velha do Daemon Blackfyre foi casada com o Aço Amargo. Esses três, o Daemon Blackfyre, o Quentin Ball e o Aço Amargo, se tornaram os principais comandantes da rebelião Blackfyre. A primeira rebelião Blackfyre finalmente começou em 196 depois da conquista. Ela durou quase um ano e dividiu Westeros. Mas é um negócio tão estranho, porque como eu falei, foi um slow burn, né? Eles foram cozinhando ali essa decisão do Daemon, demorou pra ele entender que ele queria ser rei, e esses papos já rolavam há um tempão. Só que aí chegou pro rei Daemon II a notícia de que finalmente o Daemon tinha se decidido e que ele pretendia declarar aí o seu direito ao Trono de Ferro dentro de um mês. Ou seja, ele iria dizer: não é pra ser o Daemon, eu que tenho que ser rei. Dizem aí os rumores que quem deu essa notícia pro Daemon II foi o Brynden Rivers, o Corvo de Sangue. Lembra que eu falei que ele era muito bom nessas coisas de espionagem, informação, talvez até usando técnicas meio sobrenaturais pra espiar, enfim, ele sabia dessa informação e trouxe lá pro rei. Com isso, a Guarda Real foi enviada pra prender o Daemon Blackfyre, só que ele acabou escapando com a ajuda do Quentin Ball. E isso acabou gerando uma discussão em relação ao Daemon, porque os aliados dos Blackfyre falaram: ué, mandou prender o Daemon assim, ele nem fez nada, ele nem chegou a dar o golpe, ele só tava falando de dar o golpe. E aí eles começaram a apoiar o Daemon mais intensamente e ele também acabou se posicionando de vez nessa guerra. Diz que metade do reino ficou pra cada lado, mas os livros falam que isso é meio que um exagero, porque nenhuma das grandes casas de Westeros, né, aquelas famílias muito famosas, tipo os Lannisters, os Tyrell, nenhuma dessas declarou apoio ao Daemon Blackfyre. E teve até algumas famílias que ficaram meio em cima do muro, às vezes mandaram homens pros dois lados. Os apoiadores que eram realmente mais fiéis ali ao Daemon Blackfyre estavam mais concentrados ali nas regiões da Campina e das Terras da Tempestade, principalmente ali perto da fronteira com Dorne. Lembra que eu falei que tinha aquele sentimento anti-Dorne? Isso foi um motivador muito grande para a rebelião Blackfyre, tanto que a gente vê isso nos aliados que apareceram. Essa galera que apoiava mais mesmo. Não eram só as famílias daquela região que apoiaram os Blackfyre, mas elas estavam bastante presentes ali. E durante esse período teve algumas batalhas em várias regiões ali de Westeros. Teve lá no Vale de Arryn, nas terras ocidentais, nas terras fluviais e também na Campina. E o Quentin Ball tava arrasando em boa parte desses conflitos. Parecia que a rebelião Blackfyre tava indo bem até. Os rebeldes chegaram, inclusive, a cunhar a própria moeda com o rosto ali do Daemon Blackfyre, porque tem o rosto do rei na moeda, né? E eles fizeram isso, colocaram essa moeda em circulação, mas assim, não é que era uma moeda que tava super em ampla circulação. Dizem aí nos livros que foi muito mais uma coisa para exercer legitimidade mesmo, pro povo ver, se o cara tá na moeda é porque ele deve ser um rei legítimo mesmo, né? Então tem essa coisa mais da imagem pública, da percepção do rei, mas eles tinham aí as moedinhas do Daemon Blackfyre. Aproveitando que eu falei da moeda ali com o rosto do Daemon, é legal falar do símbolo dos Blackfyre, né? Porque o Daemon era chamado de dragão negro, já que o símbolo dele era o símbolo Targaryen com as cores invertidas. Os Targaryen usam um dragão vermelho no fundo preto e a casa Blackfyre passou a usar um dragão negro no fundo vermelho. Eu acho bem legal isso, até porque tem algumas referências bacanas que fazem a essas cores nas Crônicas de Gelo e Fogo, a personagens que podem estar envolvidos com os Blackfyre e tudo mais, mas não é o assunto de hoje, vamos continuar. Enquanto parecia que o Blackfyre estava indo bem, o rei Daemon II começou a achar que ele não estava sendo muito bem assessorado. Ele tinha como mão do rei naquela época o Sr. Ambrose Butterwell, que era mestre da moeda na época do Aegon IV, mas que tinha se tornado mão do Daemon. E o Daemon começou a suspeitar desse cara, porque como assim? Tá tudo meio dando errado, será que eu tô mesmo sendo bem aconselhado? E no fim das contas, o Butterwell não era muito leal mesmo. Ele tinha mandado um filho dele lutar em cada lado da guerra. Assim, não importa o lado que vencesse, ele ia sair na vantagem. Mas aí, né, a lealdade dele foi posta em xeque, ele foi demitido ali de mão do rei, e no fim das contas, os dois filhos dele morreram na guerra, então que plano horroroso. Enfim, o cargo de mão do rei saiu desse cara e foi pro Sr. Hayford, que era bem leal ao Daemon. A casa Hayford, inclusive, é mencionada ali no Cavaleiro dos Sete Reinos, porque o Sr. Arlan lutou ali sob os estandartes da casa Hayford, ele trabalhou pra eles, e eles defendiam o lado dos Targaryen. Mas continuando, essa substituição da mão do rei foi bem pertinho da última batalha da rebelião Blackfyre, que é a tal da Batalha do Campo do Capim Vermelho, que aconteceu lá perto de Porto Real. Mas teve duas coisas bem estranhas que aconteceram logo antes dessa batalha rolar. Uma delas é que o senhor da casa Bracken tinha atravessado o Mar Estreito para ir procurar mercenários para
para ajudar na causa dos Blackfyre. Os Bracken, né, são a família do Aço Amargo, então eles apoiaram os Blackfyre. E o Sr. Bracken tinha conseguido ir lá até a cidade de Myr para contratar uns besteiros, né? Eu amo besteiros, parece as besteiras. Mas o plano foi meio besteira mesmo, porque não deu certo. Ele conseguiu contratar esses mercenários, mas quando ele tava voltando pra Westeros, teve umas tempestades absurdas, assim, e ele acabou chegando atrasado, não deu tempo de participar da batalha com os besteiros. Até aí não é tão estranho, atrasos acontecem o tempo todo. O próprio Leo Tyrell, que aparece, inclusive, né, no Cavaleiro dos Sete Reinos, ele liderava um dos exércitos ali do lado dos Targaryen, e ele demorou pra chegar na Batalha do Campo do Capim Vermelho, não deu pra ele participar, mas esse caso é por causa da distância mesmo, não teve nenhum evento natural que impediu ou algo do tipo. Mesmo assim, acho que dá pra entender esse atraso do Bracken, acho que tá tudo bem. Porém, tem esse outro acontecimento que foi mais estranho, porque na véspera da Batalha do Campo do Capim Vermelho, o Sr. Quentin Ball, que era aquele comandante que tava arrasando nas batalhas do lado dos Blackfyre, foi morto por um arqueiro aleatório enquanto ele parava pra tomar água. E não dão mais nenhuma informação a respeito disso, só que do nada alguém matou ele. E aí, assim, a gente pode discutir isso nos comentários, mas na minha opinião, isso aí foi sniper do Corvo de Sangue. Brynden Rivers está metido nessa, tá? Pode ser que não, né? Mas vamos conversar. Pode ter sido só um acidente, sei lá. Mas finalmente chegamos à tal da Batalha do Campo do Capim Vermelho, que é a última batalha da rebelião Blackfyre. Ela aconteceu ali no finalzinho do ano 196, quando o exército do Daemon Blackfyre estava quase chegando ali em Porto Real. E como eu falei antes, os dois lados estavam desfalcados de alguma forma. Do lado dos Targaryen não tinha dado tempo das tropas do Leo Tyrell chegarem, e do lado dos Blackfyre teve o atraso ali da família Bracken trazendo os mercenários, e também a morte do Sr. Quentin Ball, que era um dos seus principais comandantes. Mas eles ainda tinham dois líderes muito fortes, o Aço Amargo e o próprio Daemon Blackfyre, que dizem que era excelente no campo de batalha. Quem liderou o exército Targaryen em primeiro momento foi o Sr. Donell Arryn, só que ele estava sofrendo ali para os Blackfyre até que chegaram os reforços, liderados pelo Sr. Gwaine Corbray, da Guarda Real. E aí teve um duelo épico do Sr. Gwaine com o Daemon Blackfyre, os dois com suas espadas ali de aço valeriano, porque a família Corbray também tem a própria espada de aço valeriano. Diz que eles ficaram ali 1 hora duelando, até que o Daemon finalmente venceu e o Sr. Gwaine estava lá, ferido, no meio do campo de batalha. E o Daemon Blackfyre, nesse momento, decidiu ser um cara honrado, porque o inimigo dele, né, ia ficar lá e ia ser pisoteado no campo de batalha. Então ele desmontou do cavalo dele para proteger ali o Sr. Gwaine e também para ordenar que retirassem ele do campo de batalha, para ele não ficar mais ferido. E essa foi praticamente a última coisa que o Daemon Blackfyre fez em vida. Porque quem tinha acabado de chegar ali perto do campo de batalha era o Brynden Rivers, o Corvo de Sangue, com o seu pelotão de arqueiros, que eram chamados de Dentes do Corvo, e eles estavam ali no alto, né, então ataque com vantagem, e o Corvo de Sangue aproveitou aquele momento que o Daemon meio que tinha baixado a guarda e ordenou que os seus arqueiros disparassem uma chuva de flechas em cima do Daemon e dos comandantes dele. Eles miraram bem ali perto do estandarte do Daemon Blackfyre e acertaram e mataram um dos filhos gêmeos dele, o Aegon, que era o herdeiro, porque eles sabiam que o Daemon nunca ia deixar o corpo do filho ali no meio do campo de batalha. Realmente foi o que aconteceu, e aí acertaram o Daemon com 7 flechadas, e ele acabou morrendo também. E esse foi o fim do Daemon Blackfyre, o líder dessa rebelião e pretendente ao trono. Só que, né, ele tinha um monte de filho homem. Por mais que eles tivessem matado o Aegon, que era o herdeiro imediato, o irmão gêmeo dele, o Aemon, estava ali no campo de batalha, pegou a espada Blackfyre para continuar a luta no lugar do pai, mas ele morreu assim imediatamente também. Num momento como esse, é de se esperar que o exército entre em pânico, todo mundo comece a fugir, né, porque eles perderam a liderança. Mas ainda tinha um comandante muito corajoso do lado dos Blackfyre, que era o Aço Amargo. Então ele pegou a espada Blackfyre, reagrupou ali o exército e fez um ataque contra os arqueiros ali do Corvo de Sangue. Nisso rolou um duelo entre esses dois irmãos que se odiavam, e o Aço Amargo acabou arrancando o olho do Corvo de Sangue, mas ele sobreviveu. E aí é que rola o momento do martelo e da bigorna que aparece na música do Cavaleiro dos Sete Reinos. O príncipe Baelor Targaryen, filho mais velho do Daeron II, chegou com um exército formado por lanceiros dorneses e também por vários habitantes ali das Terras da Tempestade. Ou seja, ele uniu a galera que se odiava e eles estavam todos lutando sob o mesmo estandarte Targaryen. E enquanto ele atacava de um lado, o príncipe Maekar Targaryen, irmão mais novo do Baelor, tinha reagrupado o exército e ficou lá fazendo uma barreira de escudos. Aí o Baelor e o Maekar meio que fizeram um sanduíche de exército
exército rebelde, eles ficaram prensados ali entre os dois. Por isso que falam que o Baelor era o martelo e o Maekar era a bigorna, porque ele ficou martelando ali a galera no meio. E esse foi o fim da Batalha do Campo do Capim Vermelho, que tem esse nome não porque aconteceu em um campo que era de capim vermelho, e sim porque a grama ali daquele lugar não era vermelha, era uma grama verde normal que ficou vermelha com o tanto de sangue derramado. Essa coisa da grama ficar vermelha é mencionada na musiquinha do Egg também. E a gente não sabe exatamente o tamanho de cada exército que participou dessa batalha, mas o que dizem é que pelo menos uns 10 mil homens morreram e muitos outros acabaram feridos, a gente nem sabe quantos exatamente. E foi com o fim dessa batalha que acabou a primeira rebelião Blackfyre. Mas o que aconteceu depois disso, né? Porque na primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos já se passou pelo menos uma década desse momento. Quais foram as consequências disso para Westeros? Bom, primeiro que essa rebelião ficou marcada na memória, como eu falei aqui no vídeo. Tem várias pessoas que lutaram nessa guerra que se tornaram heróis de guerra, como o Baelor e o Maekar. E tem pessoas que adquiriram uma fama não tão boa, como foi o caso do Corvo de Sangue, porque, né, a tática que ele usou não foi considerada das mais honradas. Mas por mais que ele tivesse uma fama ruim e que só ia piorar a partir dali, ele se tornou cada vez mais influente na corte dos Targaryen. Enquanto isso, o meio-irmão e rival dele, o Aço Amargo, conseguiu recuperar a espada Blackfyre ali do campo de batalha e fugiu para cidades livres com o que restou ali da família Blackfyre. Lembra que o Daemon Blackfyre tinha vários descendentes e eles ainda vão dar dor de cabeça pros Targaryen no futuro. E mais pra frente, o Aço Amargo iria fundar a Companhia Dourada, que é uma companhia muito famosa de mercenários. Eles inclusive são bastante importantes nas Crônicas de Gelo e Fogo e são mencionados em Game of Thrones, eles estão lá, mas meio de qualquer jeito. E quem fundou foi o Aço Amargo. Mas e as famílias, os exércitos que apoiaram os Blackfyre? O que aconteceu com eles? Bom, o Daemon II tinha sido bastante paz e amor até esse momento, né? Ele tinha deixado os meio-irmãos dele pintarem e bordarem, tinha deixado todos aqueles rumores correrem de que ele não era legítimo, de que o Daemon Blackfyre que era da hora. Aí teve essa rebelião e ele cansou de ser bonzinho. Ele impôs punições bastante severas às famílias que apoiaram os Blackfyre. Essas casas nobres acabaram tendo que dar reféns ali pro Daemon, né? Então mandavam filhos, pessoas importantes da família ali para Porto Real, e muitos acabaram perdendo títulos, terras também. Por exemplo, você se rebelou, então eu vou pegar a parte do seu território e vou dar para outro senhor que tinha apoiado os Targaryen. Tem um cara bem famoso por ter apoiado os Blackfyre, que era o senhor Gormon Peak, e ele tinha originalmente 3 castelos, mas porque ele apoiou os Blackfyre, ele perdeu 2 desses 3 castelos, ficou só com um. Ainda era rico, mas ele perdeu boa parte do que ele tinha. E tem vários outros casos disso. Os apoiadores dos Blackfyre ficaram bem amargos com o fim dessa guerra. Aí você junta essa insatisfação com o fato de que ainda existem herdeiros da casa Blackfyre vivos, e isso já é combustível para outras rebeliões Blackfyre no futuro, né? Mas esse vídeo aqui é só sobre a primeira delas, e eu espero que eu tenha conseguido explicar direitinho esse período para vocês, dar esse contexto que, por mais que esteja em O Cavaleiro dos Sete Reinos, acaba sendo meio de leve nessa primeira temporada. Se vocês animarem, quem sabe a gente não faça mais vídeos de história Targaryen no futuro, né? Mas por enquanto tem uma playlist com mais de 250 vídeos sobre esse assunto, se você quiser assistir. E eu queria saber a sua opinião. Se você tivesse ali em Westeros, você fosse o senhor de uma casa nobre, você se aliaria aos Targaryen ou aos Blackfyre? E mais importante, por que você tomaria essa decisão? Por que você apoiaria um lado ou outro? Me conta, porque eu quero saber. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!